Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo de complementos de tópicos de matemática aplicada. E hoje vamos treinar um pouquinho a integral indefinida pelas regras básicas e a integração por substituição. Então, vou começar com um exemplo. Lembrem que a integral indefinida é a família das antiderivadas. Então, se eu tentar assim no conhecimento, eu quero saber qual seria a função cuja derivada é 3x² mais 5, nesse exemplo, né? E eu lembro que a derivada de x² é 3x², então essa seria a minha primeira função, mas como falta 5, aí a derivada da função 5x é 5, né? Então x² mais 5 é a função, é a antiderivada da função 3x² mais 5, x² mais 5x, desculpa. E como eu quero toda a família, eu coloco c, mais c, a constante, né? Aí estou considerando todas as antiderivadas, né, ou a integral indefinida dessa função. Tá? E, bom, vamos lembrar as regras básicas de integração. Né? A primeira regra é que a integral da suma é a suma das integrais, então eu posso integrar parcela a parcela, quando tem uma suma ou uma diferença, tá? Isso aqui vale também para uma diferença. Quando eu tenho uma constante, a integral de essa constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função, então a constante sai fora da integral, né? E você só precisa integrar a função. A integral da função 1, né? No caso em que essa função aqui seja 1, no caso em que eu vou integrar a função 1, né? Então não aparece nada aqui, simplesmente aparece dx, mas o que está aqui é a integral da função 1, constante, né? dx, isso é notação, sempre a gente usa. Isso aqui é x mais constante, né? Porque a derivada de x é 1, tá bom? E finalmente, não finalmente, mas quase, uma das principais regras de integração, né? Quando eu tenho a integral de uma potência, x na n, desde que a potência não seja menos 1, né? Aqui n é diferente de menos 1, tá? Não é 1, é menos 1. Então, a integral de x na n é x na n mais 1, dividido por n mais 1, mais a constante, né? Que lembra que n não pode ser menos 1, porque senão o denominador se anularia, e isso não é possível. Então, quando n é menos 1, eu teria a integral de 1 sobre x, né? Quando n é menos 1, ou seja, a integral de dx sobre x significa exatamente isso, né? Essa notação aqui significa exatamente que eu estou fazendo a integral de 1 sobre x, da função 1 sobre x dx, só que isso eu estou denotando como integral de dx sobre x, né? Mas é a mesma coisa. Isso aqui é o logaritmo no módulo de x mais constante. Tá bom? Módulo tem que ser tomado porque o logaritmo só pode ser aplicado a números positivos. Muito bem. Então, vamos fazer alguns exemplos. Começar aqui com o mais simples, x² mais 5, esse aqui, né? Fazer cada um em cor diferente, x² mais 5. Então, seria a integral de x², né? Mais a integral de 5. Tá bom? A integral de x² de x² sobre 3. Mais a integral de 5, 5x, né? Lembra que é antiderivada. E eu coloco mais constante, né? Para considerar a família inteira. Tá bom? Vou fazer aqui esse outro. Vou fazer em outra cor. Então, tem um quociente, não tem regra para a integral do quociente, tá? Então, aqui não pode ser aplicada a regra do quociente, né? Que o que deve ser feito é separar esse quociente, né, em parcelas, x² sobre x, 2x sobre x, 7 sobre x dx, né? E agora sim eu vou integrar. Então seria a integral. O primeiro é x² sobre x, ou seja, x². Segundo é a integral 2x sobre x, ou seja, 2. E a terceira é a integral de menos, né? Menos 7
dx sobre x. Tá bom? Então, a primeira integral é x ao cubo sobre 3, já sabemos. A segunda integral é 2x. E a terceira integral é o logaritmo. E, finalmente, eu coloco mais constante. Tá bom? Tem esse outro exemplo, né? Eu vou converter isso no expoente, né? Seria x elevado a 7 meios mais 5 x elevado a 1 quarto dx. E eu aplico a mesma regra, né, de sempre. X elevado a 7 meios, tem que adicionar 1 no expoente, então vai ficar x elevado a 9 meios, dividido por 9 meios, ou seja, multiplicado por 2 nonos, né? Mais 5 vezes x elevado a 1 quarto, eu vou adicionar 1 a 1 quarto, fica 5 quartos, né? 5x elevado a 5 quartos, mais dividido por 5 quartos, ou seja, multiplicado por 4 quintos. Com esse 5 aqui, o 4 quintos vai ficar somente 4. E mais constante. Tá bom? Então, essas seriam as primeiras regras de integração. E agora eu vou fazer o método novo de integração, que seria a integração por substituição. Desculpa. Então, o que acontece? Imagina que eu quero calcular essa integral aqui. Tá? Então, desenvolver essa potência 9 seria muito complicado, né? Então, eu vou fazer um método parecido com aquele que a gente fez na regra da cadeia. Então, olha só. Eu vou chamar de U, né? Eu vou introduzir uma nova variável. Vou chamar de U. Chama de U. Essa função aqui, 3x mais 4. Tá bom? Então, eu vou derivar U em relação de x, né? Isso aqui vai dar a derivada de 3x mais 4 é 3, né? Isso vai implicar que du é 3dx. Por que eu fiz isso? Porque eu vou substituir esse u na minha integral. Então, uma vez que eu fiz essa conta, eu vou substituir aqui. Isso aqui vai ficar a integral de 3x. Eu vou reescrever isso. O 3 eu vou colocar aqui na frente, no dx. Tá? Só para substituir, né? Por isso que é chamado substituição. 3x mais 4 é u. Então, é u na 9 vezes 3dx é du. Deu. Tá bom? 3dx é du. Então, isso aqui substitui por u na 9 e isso aqui substitui por du. Tá certo? E essa integral eu conheço, né? Eu sei fazer. Isso aqui é u na 10 sobre 10, né? Mais constante. E agora, para finalizar a minha resposta, eu só vou substituir o valor de u, 3x mais 4, na 10 sobre 10, mais constante. Então, essa seria a resposta, seria o método, tá, da integral por substituição. Então, tem um teorema que justifica esse método, né, substituição, ou também conhecido como mudança de variável, tá? Ele diz que, bom, simplesmente você tem uma função, né, que você chama de u, no caso seria essa, potência 9, então, ou vai ser uma função, né, no caso h de x, certo? Ou é h de x, como aqui. Então, você tem uma função aplicada em 1, né, no caso em h de x, como aqui, né? E a outra coisa que você deve fazer é derivar essa função, né? Eu tenho aqui eu calculei a derivada, tá bom? Então, deve aparecer esse valor 3 é a derivada, né? Foi esse valor que apareceu aqui, né? Então, que está dizendo que aparece a função aplicada em 1, que ou é a função h de x, né? Aparece a derivada multiplicando dx, né? Como aqui. E isso, então, é a integral da função f de u du, como aqui, né? Integral de u na 9 du. E isso integra, como eu já sei integrar, tá?
Isso vai te dar a resposta, a integral da função g, da função f. E depois, finalmente, você simplesmente vai substituir de novo a função u para obter uma resposta na variável x. Tá bom? Então, esse teorema é simplesmente a justificativa para o procedimento que eu fiz, dizendo assim, sempre que você chegar nessa forma, esse método vai funcionar, tá? E na prática é simplesmente você escolhe quem vai ser u e tentar ver se realmente essa escolha funcionou na integração. Então, por exemplo, aqui, né, tem a integral de 5x mais 8. Então, eu vou escolher u igual a 5x mais 8. Tá? Então, nesse caso, a derivada de 1, relação de x é 5, né? Derivada de 5x mais 8 é 5. Isso implica que du é 5 vezes dx, né? Então, isso aqui fica a integral de raiz quadrada de 1, ou u elevado ao meio, né? Tá? Só que aqui aparece o dx, né? Não aparece 5dx, como eu gostaria, né? Eu gostaria que aparecesse 5dx. Então, o que eu coloco simplesmente é que du sobre 5 é igual a dx, certo? Então, isso aqui é... Eu vou substituir o valor de dx como du sobre 5. Assim, isso sobre 5. 5 é uma constante, então eu tiro aqui e eu simplesmente devo calcular a integral de u elevado ao meio du. Isso aqui eu já sei calcular, né? Um quinto. U elevado, eu vou somar o expoente, 1 meio mais 1 é 3 meios, dividido por 3 meios, ou seja, multiplicado por 2 terços, né? Mais constante. Isso aí, então, é 2 sobre 15. U elevado a 3 meios, eu vou dar o valor de U de novo, 5x mais 8, elevado a 3 meios, ou seja, elevado a 3 raiz quadrada. Bom. Mais constante. Então, essa seria a resposta. Tá? Você pode treinar o método aqui com esse exemplo. Eu vou deixar para você como exercício e vou passar a resolver a última questão. Tá? É um pouquinho mais complicado, quase um desafio, né? Porque você tem duas expressões, então você tem que escolher quem você vai chamar de u, né? Então eu escolho que seja u igual a x menos 1. Essa escolha você vai ganhar com a prática, né? E nesse caso a derivada de u em relação de x é 1, né? Derivada de x menos 1 é 1. Isso implica que du igual a dx. E eu vou substituir aqui, então tem a integral. Então, o x ao quadrado, né? Eu vou deixar aí, né? E tem raiz quadrada de u, né? Dx, que é du. Então, a integral está quase na expressão de u, mas aparece ainda o x, né? Então, eu não consigo integrar, porque tem duas variáveis diferentes. O que eu faço? Eu lembro que dessa escolha aqui, eu tenho que x é igual a u mais 1. Então, eu vou substituir esse valor aqui. Então, isso aqui é integral de u mais 1 ao quadrado, raiz quadrada de u elevado ao meio. Deu. E agora sim, eu posso integrar, eu vou desenvolver esse quadrado, né? U ao quadrado mais 2u mais 1, vezes u elevado ao meio, desse. Isso aqui, se você multiplicar, u elevado a 2 mais 1 meio é 5 meios, mais 2 vezes u vezes u elevado ao meio, né? É u elevado a 3 meios, mais 3 meios, mais u elevado ao meio. Deu. E agora eu posso integrar do jeito que eu sei, né? Bom, aqui já você pode concluir o exercício, tá? Lembra que no fim você deve substituir de novo o valor de u pelo valor da função x menos 1, tá bom? Então é isso. Muito obrigado
e continuaremos com mais métodos de integração no próximo